Vamos começar pelo suicídio. Quem tem a apostila pode abrir a página ali, sobre o suicídio. E todos nós temos uma noção, né, do que é o suicídio. O suicídio é um ato pelo qual a pessoa busca interromper a própria vida. Então nós temos dois tipos de suicídio. O suicídio que ela busca interromper e não consegue, ela não tem sucesso. E o suicídio que ela busca interromper e interrompe a vida. Das duas maneiras é classificado como suicídio. Ok? Porque às vezes a pessoa tenta o suicídio e ela não morre. Chegam pessoas e conseguem socorrer, ou a maneira como a pessoa usa ali, a técnica que ela usa, não consegue, né, morrer, só sofre, né, é internada, é socorrida e tal, e ela continua vivendo durante um tempo da vida dela. Um dos maiores desafios da saúde pública é o suicídio. Vocês percebem que normalmente o suicídio ele não é muito divulgado na mídia. Não é verdade? Às vezes você sabe que fulano de tal se suicidou e não é colocado na mídia, né, muitas vezes o motivo da morte da pessoa. Eles tomam esse cuidado porque muitas vezes a própria divulgação pode despertar o interesse de pessoas que estão planejando o suicídio a concretizar o seu suicídio. Então, eles têm esse cuidado. Só que é uma faca de dois gumes, porque da mesma maneira que eles não divulgam, eles não registram o número de suicídio. Então, como o suicídio é um problema de saúde pública, muitas vezes as pesquisas que eles fazem, o percentual que eles têm, as pesquisas que eles têm não são tão verídicas quanto a realidade, né? Nós temos algumas pesquisas que falam especificamente sobre o suicídio. A maioria dos suicídios são provocados por envenenamento. Já conheceu alguma pessoa que se envenenou? Nós temos várias situações que acontecem, mas lá em Jaraguá do Sul houve um caso de uma pessoa que era acompanhada por uma das nossas irmãs da igreja, que ela tinha um quadro de depressão muito grande. Ela era uma empresária muito grande, uma empresa muito grande lá de Jaraguá do Sul. E ela tinha todos os sintomas depressivos, fazia tratamento, tudo, com um psiquiatra, com um psicólogo. E ela tinha muita vontade de se matar. Essa irmã sempre estava acompanhando e levando a palavra. Ela não era membro da nossa comunidade. E um dia ela pegou o veneno de casa e ela ingeriu todo o veneno que tinha ali, né? E ela não morreu na hora, porque normalmente a pessoa, quando ela se envenena, ela não chega a morrer, ela não morre na hora. Então chega o socorro, leva para o hospital, a pessoa fica internada, e como o veneno tinha corroído toda a parte interna dela, todos os órgãos dela tinham corroído. Mas o que acontece? Nessa situação, a questão cerebral continua funcionando normalmente. Então a pessoa ainda continua vivendo durante um certo tempo, né? E vai provocando falência em outros órgãos que ainda estão um pouco sobrevivendo. E aí a pessoa morre lentamente. E essa pessoa, essa irmã da nossa igreja foi visitar esse caso dessa pessoa e ela falou que tinha se arrependido grandemente e gostaria de viver. Então, quando a pessoa sobrevive e passa por um certo sofrimento, normalmente ela se arrepende daquilo, né? E a gente pergunta assim, por que a pessoa se arrepende, sendo que ela vai lá e ela sabe que a morte é uma coisa que, né, ela vai interromper o ciclo de vida, e que pra gente, enquanto nós estamos saudáveis, é uma coisa absurda, né, interromper a vida. O que leva a pessoa a provocar esse tipo de suicídio, de morte? Sabendo que é uma estratégia sofredora, né? Na verdade, o que acontece com a pessoa é que ela está num estágio tão grave de dor emocional, numa situação tão grande de sofrimento. Então a morte é uma busca da libertação do sofrimento que ela está vivenciando. Tá bom, amados? Eles não querem morrer. Eles querem sair do sofrimento que eles estão passando. Ok?
Então é uma situação de libertação na mente, na mentalidade da pessoa. Então o envenenamento é uma das maneiras que as pessoas usam, os meios de suicídio, através de remédios. A pessoa às vezes já ingere remédios de controlados, tal, ela vai lá, ela toma todo o remédio de medicação, às vezes pelo afogamento, às vezes por acidentes. O índice de acidentes que são provocados pela questão do suicídio é enorme. Caso como esse carro se enfiou embaixo do caminhão. São pessoas que queriam se suicidar. A gente vai no histórico da pessoa, familiar, não, ele falava que dava discussão na vida, ele queria se matar, mas ele provoca de uma forma que sabe que só ele vai morrer. Então existem inúmeras situações, armas de fogo, corte dos pulsos, né? Na Europa se usa muito acender o gás, deixar vazando, né? Pessoas de idade na Suécia, que chegam numa situação que já está bem, né, debilitada, porque os familiares não dão atenção, então elas entram numa questão de depressão, elas deixam o gás vazando, e você sabe que quando a gente ingere esse tipo de gás, a gente morre lentamente. Então existem muitas maneiras de se suicidar, que as pessoas usam essas estratégias. Muitas estratégias não são bem sucedidas, como eu falei no começo, mas outras são bem sucedidas. Nós, enquanto cristãos, nós precisamos nos preocupar com isso, porque não é só questão de saúde pública, saúde física, mas saúde espiritual. Quantas vidas estão sendo ceifadas, não é verdade? Quantas vidas estão sendo levadas, muitas vezes sem ter salvação? Ou mesmo conhecendo Jesus, porque existem inúmeros casos de pessoas que têm experiência com Deus, estão na igreja, né, estão com Jesus, têm experiência de salvação, e mesmo assim provocam suicídio. Tá? Eu tenho alguns dados estatísticos aqui na apostila, para quem tem, né, de alguns percentuais ali. A palavra de Deus nos fala assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus falou, quando ele tinha que encarar a morte. Então, quando a pessoa está nesse estágio de querendo se suicidar, querendo morrer, ela está no estágio assim, de uma tristeza mortal. A alma dela, as emoções dela, estão tão debilitadas que ela não tem mais vontade de viver. Ela não tem mais vontade de estar aqui, de conviver com as pessoas. Quando a pessoa está no estágio depressivo, o que acontece? Ela enxerga a realidade como se vocês colocassem um óculos totalmente riscado, totalmente... Quem usa óculos sabe, né? Se tem um risquinho já incomoda, não incomoda? Né? Como se ela enxergasse um óculos sujo, cheio de sujeira, cocôzinho de mosquito. Imagina um óculos vocês usarem. E a realidade, quando eles enxergam a realidade, eles enxergam como se fosse com óculos. Eu uso sempre essa ilustração, porque muitas vezes a gente discrimina bastante as pessoas que estão depressivas. Mas olha, ela não se esforça, olha, ela não tem vontade, olha, ela não reage, né? Nós criticamos, falamos muitas vezes, mas a maneira como ela enxerga a vida, ela enxerga diferente da gente. Enquanto ela não conseguir ser curada nessa área, ela vai continuar a enxergar a vida, a realidade dessa maneira. Tá? Então são pessoas que precisam muito da nossa ajuda enquanto cristãos, e precisa muitas vezes, que eu falei, ser encaminhada para profissionais, para ter uma cura completa. Amém? Nós temos um percentual que, conforme eu estava falando, eu tenho um dado estatístico a nível de mundo aqui, né, com alguns números, só para a gente ter uma ideia. A gente fala no suicídio, está acontecendo muito ultimamente, mas 804 mil suicidas por ano acontece. Uma pessoa a cada 40 segundos se mata. Então, olha, quantas pessoas já morreram desde que a gente começou esse evento aqui? Mundialmente falando, se suicidando. O índice de suicídio é altíssimo. O Brasil é o 8º país com mais suicídios do mundo. Pensa, quantos países nós temos no mundo? Ele é o 8º. O Brasil é o 4º país latino-americano com maior crescimento de suicídios entre 2010 e 2012. Então, o percentual de crescimento está aumentando o número de suicídios aqui no Brasil. O Brasil é o primeiro da América Latina em números absolutos.
Não em número relativo, que é proporcional à população, mas em números absolutos ele é o maior. 9.198 homens se suicidaram nessa época e 2.623 mulheres em 2012. O número de suicídio nos homens é maior do que as mulheres. Apesar de que as mulheres são mais depressivas do que os homens. Mesmo assim, o número de suicídio é maior entre os homens. Os homens normalmente buscam estratégias também mais, digamos, se a gente pode usar esse termo, né, eficazes. Armas, né? As mulheres fazem tentativas de suicídio, muitas vezes elas não morrem na primeira vez, mas muitas vezes continuam tentando. Entre 2000 e 2012, aumentou 10,4% o número de suicídios aqui no Brasil. Aí, cada 40 segundos, já coloquei lá em cima, uma pessoa comete suicídio. A causa nos países desenvolvidos são questões de desordens mentais. Então, a maioria dos suicídios que acontecem nos países desenvolvidos são questões de saúde mental e questões de alcoolismo. Tá? Já nos países mais pobres, é a pressão social, o estresse por problemas socioeconômicos, então são questões mais relacionais que levam as pessoas a tentarem suicídio. Tá? Passou por um divórcio, uma decepção amorosa, ou questões financeiras, questões sociais mesmo. Ok? Eu quero ler para vocês um percentual que o pastor Darcy colocou no livro dele, Imortal. Se vocês quiserem ter esses dados, acho que vocês estão sabendo, o último livro que o pastor Darcy escreveu é esse daqui, que fala sobre a vida após a vida. Né? Eu comentei já quando eu estava falando sobre a morte, que ele fez pesquisa na área da morte e tal. E ele colocou aqui um trecho que fala o percentual de algumas regiões aqui próximas. Né? O Brasil ocupa o 4º lugar de suicídios na América Latina entre 2000 e 2012. A Guatemala lidera com 20,6%. O México com 16,65%. O Chile com 14,3%. Brasil 10,4% ali. E Equador 3,4%. O Rio Grande do Sul é o estado que lidera a estatística brasileira, atingindo o dobro da média nacional. Entre os anos de 2007 e 2010, o estado teve 10,2 mortes por suicídio a cada 100 mil habitantes, valor próximo aos da Suécia e Noruega, que são os países de maior índice desse tipo de morte. Ok? Então, o estado aqui onde vocês moram é o estado que tem o maior número de suicídios. Então, olha a função da igreja, o papel da igreja aqui, né? A responsabilidade da igreja aqui. Segundo a Folha de São Paulo, de 15 de janeiro de 2014, das cidades com mais de 50 mil habitantes, os suicidas encontram-se na região da plantação e produção do fumo. Venâncio Aires, cidade com a população de 69,154 habitantes, teve entre 2007 e 2011 72 casos. Canguçu, com 53.259 habitantes, teve nesse período 41 casos. E Lajeado, com 71.445 habitantes, teve no mesmo período 52 casos. São cidades pequenas, então esse número de suicídios se torna grande pelo número populacional. Né? Já a cidade de maior índice catarinense foi Concórdia, com 68.621 habitantes, com 55 casos entre 2007 e 2011. O motivo, segundo os psiquiatras, seria a questão da honra, tão arraigada na tradição gaúcha, assim como na cultura japonesa, onde não se pode levar desaforo, falência ou ser traído. É uma questão social, são valores sociais. Então, a região daqui, do Rio Grande do Sul, ela é muito afetada pelo suicídio. Aqui eu coloquei algumas causas do suicídio que pode estar levando as pessoas que estão do seu lado. Se você, por exemplo, está atendendo uma pessoa e ela se encontra numa dessas situações,
você precisa ficar alerta, né? Porque se ela tem pensamento suicida, se ela está numa dessas situações, ela pode ser uma pessoa em potencial para chegar a cometer o suicídio, ok? Doenças mentais, que nós já comentamos sobre algumas doenças mentais, de saúde mental, o alcoolismo. Se a pessoa já tem um histórico familiar de suicídio, alguém já suicidou, o avô, a avó, o tio, né? Alguém de origem sanguínea ali já se suicidou, fica alerta, porque pode ser que ela tenha essa tendência, até questões de saúde mental que levam ao suicídio. Pobreza, a própria miséria, situações de miséria mesmo, é uma pessoa abusada na infância, ou está numa situação de crise econômica, de desemprego, uma família, alguém que você conhece que começou a passar por uma situação, problemas no trabalho, e tem essa constante na vida dele. E você começa a conversar, ele está desanimado da vida, começa a se desgostar da situação, e começa a falar, e se você começa a aconselhar, ele fala, às vezes eu penso, né, que não vale mais a pena viver. Então é um potencial também. Perda de pessoas queridas, a morte, o luto também pode levar, conflitos de relacionamentos e o divórcio. Amém, queridos? Então são algumas dicas para vocês ficarem alerta com essas pessoas que muitas vezes vocês vão atuar no aconselhamento. São pessoas que têm esse potencial, que poderiam, então, orar, aconselhar, ter direção de Deus para estar ajudando essas pessoas, né? O suicídio, ele pode se manifestar de duas formas. Se você estiver atendendo as pessoas, vocês têm que ficar muito atento. Muito atenta. Porque existem pessoas que falam e existem pessoas que não falam sobre o suicídio, sobre a morte. Então, falam como? Você começa a conversar com a pessoa, você pergunta, o que você acha? Você já pensou? Você pode ser diretivo nessa situação. Você já pensou? Você pensa na morte? Introduz o assunto da morte. Você pensou alguma vez em morrer? E se a pessoa fechar, se calar, baixar a cabeça, assim, provavelmente ela já pensou. Tá? E aí é o momento que você vai saber, ter essa percepção e vai procurar ajudar a pessoa. Tem pessoas que já se abrem, realmente, às vezes eu penso sobre a morte, eu penso em ir embora daqui, eu não tenho mais vontade de viver. E aí você vai ficar muito atento. Né? Essa é a pessoa que fala. Tá? Tem pessoas que não falam, se fecham, negam a situação, mas a mente dela ainda continua, né, pensando, formulando essa ideia, trabalhando em cima dessa ideia, e aí vem questões comportamentais que nós precisamos estar também atentos. Uma pessoa que está fazendo tratamento de depressão severa, porque a depressão, nós temos 3 níveis de depressão. A depressão leve, a moderada e a severa, que é classificada no CID, né, o diagnóstico das doenças mentais e todas as doenças dos médicos, dos profissionais da saúde. Se ela está passando por uma situação de já acompanhamento com psiquiatra, ela já faz atendimento com psicólogo, ela faz esse atendimento, todo esse suporte, ela toma medicação controlada, ela tem todo esse quadro de desânimo, de cansaço, de apatia, de não querer mais viver, vocês ficam muito atentos, porque isso é um sinal que ela precisa de muito suporte, ela precisa de muita ajuda, ela precisa de pessoas abordando ela direto, a família. Se existe um familiar nessa situação, a orientação médica, a orientação psiquiatra é: não deixe nunca esta pessoa sozinha. No último curso que eu fiz sobre isso, nós estávamos comentando, e aí um pastor que estava fazendo o curso, ele comentou que tinha uma pessoa que estava no estágio depressivo, estava fazendo tratamento, estava tomando medicação, e aí a família estava controlando, estava tomando todo cuidado, sempre estava vigiando, e tinham tirado tudo do quarto da pessoa, tudo que pudesse, fio, coisas cortantes, tudo que pudesse provocar suicídio, puseram grades na janela para não, né, se jogar, fizeram todos os cuidados especiais. E momentos que ficaram fora, né, ele entrou no banheiro, ele pegou a havaiana dele, e pegou a corda da havaiana, e prendeu no pescoço, eu não sei de que forma, ele não colocou detalhes, mas ele se enforcou com a corda da havaiana. Eu estou contando esse relato só para vocês terem ideia, como a mente da pessoa, ela vai a fundo e ela busca estratégias para realmente finalizar a sua vida. Ok, queridos?
Então, assim, tem muita sabedoria de Deus, muita perspicácia, muita direção de Deus, para saber, ter prudência, até para você orientar a família, né, dessa pessoa que está passando por essa situação difícil, que às vezes não tem esse conhecimento da gravidade. Não, isso daí ela está se fazendo de vítima. Não, isso daí é para chamar atenção. Não. Ela faz mesmo. Ela tira a vida. Então, enquanto a gente, né, está ali acompanhando aquela pessoa, a responsabilidade recai sobre nós, né, sobre a família. Estar ali junto com ela, evitando essa situação. Tá? Então a pessoa, ela de repente, ela fala de morte, de repente parece que ela dá uma melhorada, ela está animada, ela não está mais desanimada, ela ela paga todas as contas dela, deixa tudo certinho, as dívidas, o financiamento, deixa tudo em ordem. Parece que ela está assim, animada fazendo as coisas, mas não, ela está planejando deixar tudo resolvido para ela ir embora daqui. Para as pessoas que ficam ter o menor problema possível. Tá? Aconteceu um fato recente lá em Jaraguá do Sul, de um rapaz que trabalhava numa prefeitura, e aí jovem, casado, aparentemente não tinha problema nenhum, e aí fez uma palestra, uma entrevista na rádio de manhã, foi para casa, era o horário do almoço e iria trabalhar à tarde. Quando a esposa chegou, ele estava morto, enforcado. Nos dias anteriores ele tinha pagado todas as contas, tinha feito tudo certinho, deixado tudo assim planejadinho. E a família não sabia o motivo, provavelmente já tinha pensamentos suicidas, já tinha algumas situações que a família não fez a leitura, não percebeu no dia a dia. Então, assim, eu peço aos pastores, aos líderes, aos conselheiros, estejam muito atentos. Se alguém chegar a vocês e começar a colocar algumas situações que pode estar, a pessoa pode estar nessa situação. Tá? Uma melhora repentina de atitude mental, pesquisa de métodos disponíveis, a pessoa vai pesquisar o que é melhor, qual é a melhor estratégia dela morrer. Você já pensou sobre morte? Já pensei. Você já planejou alguma morte? Você vai perguntando para ver que nível que ela está mental, se realmente. E às vezes a pessoa já fez tudo isso e ela não faz nenhum atendimento na área de saúde, não faz atendimento com psiquiatra, não faz no psicólogo, ela precisa urgentemente buscar esse recurso. Tá? Precisa urgentemente, porque senão ela pode provocar um suicídio. E com certeza, né, toda a probabilidade de concretizar o que ela está planejando. Ela planeja a distribuição de bens, põe em dia os negócios pessoais, então é tudo uma estratégia. Então as pessoas que planejam o suicídio, elas maquinam, elas pensam, elas planejam, né? De repente vou lá e me mato. Lógico que existem algumas situações de pessoas, mas o índice de suicídio assim é muito baixo. Estou nervoso com meu esposo, vou lá e me mato. Isso é muito baixo. Normalmente são suicídios planejados que acontecem. Ok? Alguém queria colocar alguma situação? Uma pergunta? Uma dúvida? Sei lá. Pode falar, pastor. Em mais de 20 anos que eu trabalhei na polícia, nós já pegamos muitos casos de suicídios. Para ter uma ideia, mais ou menos uma média de 20 por ano suicídios e em torno de uns 60, 70 tentativas de suicídios. Só em um local específico, aqui em Santa Maria, que é a ponte, né, que é chamada da Garganta do Diabo. Eu fiz pesquisa, inclusive, por vários anos, conversando com as pessoas que tentavam suicídio, né, e cheguei a algumas conclusões. Primeiro, aqui na nossa região, na questão de pular, eu tenho todos os arquivos lá, mais ou menos assim, o número de homens e mulheres era muito parelho, muito próximo aqui. Os homens, normalmente, eram por questões financeiras ou saúde, né? E depois vinha até uma questão até de traição, vamos dizer assim. As mulheres não. 90% era problema de relacionamentos, ou com os pais, ou com os seus companheiros. E o restante, 10%, eram os outros problemas. Então era bem definido e bem específico nessa situação e nessa região em especial. Bem interessante, né? Um alto número, assim, né, em torno de 80 casos, por exemplo, né, nesse local, anualmente. O índice é altíssimo aqui em Santa Maria, né? E eram divulgados todos esses casos assim na mídia? Vocês nem ficaram sabendo.
é tudo encoberto por várias questões, né? Mas assim, são situações, é o que eu estou colocando, que a gente conhece a pessoa, acha que não e acontece. Deixa eu só dar um exemplo também que aconteceu recente, não sei se vocês viram na internet, lá na ponte de Florianópolis, vocês viram no YouTube? Eles colocaram, filmaram o suicídio da mulher, que subiu lá na ponte e se jogou? Não chegaram a ver? Digitaram, vocês vão ver. No YouTube. Ela subiu lá em cima, mas lá em cima mesmo, e se jogou. Tinha uma pessoa lá embaixo com o celular e filmou, porque não tinha como subir lá e tirar. Os bombeiros estavam embaixo ali, só que assim, acho que foi tão rápido eles chegarem embaixo, eles estavam no rio com uma boia, talvez planejando, tinha um helicóptero, não sei qual a estratégia que os policiais e os bombeiros montam, mas ela se jogou, bateu, a gente escutou só o estalo, o corpo bateu nas ferragens e caiu no mar. Aí só apareceu, o cara filmou, daí pôs dentro do saquinho o corpo, pôs no barquinho e já levou embora. Então, gente, a coisa é muito séria, muito séria.